Qual seria a sua reação se um belo dia você chegasse em casa e após algum tempo procurando por um ente querido, você o encontrasse todo contorcido e enrolado em forma de espiral dentro de uma bacia de madeira? Oi, meu nome é Douglas Salles, sou ilustrador, editor de vídeo, produtor audiovisual e em 2021 eu li pela primeira vez Uzumaki, do mestre Junji Ito. Esse foi o meu primeiro contato com o autor e também com o mangá do gênero terror, já que durante a minha infância e adolescência eu tive muito contato com mangás do estilo shonen, que era o que se encontrava facilmente pelas bancas de jornal no estado de São Paulo. Eu comecei a ler o primeiro capítulo de Uzumaki pouco antes de dormir e eu acabei ficando até mais de 2 horas da madrugada lendo, totalmente imerso na história. E o primeiro sentimento que me veio à cabeça quando eu estava lendo essa história foi: que mangá bizarro! E foi exatamente quando eu cheguei nessa arte aqui. Esse desenho do personagem se contorcendo me causou uma estranheza, certa repulsa, agonia só de imaginar o corpo de uma pessoa se enrolando dessa forma. E apesar da imagem por si só já ser impactante, todos esses sentimentos são elevados graças à tensão que o autor vem criando desde as primeiras páginas do mangá. E ao longo das páginas, todo esse clima tenso vai crescendo cada vez mais conforme o autor vai desenvolvendo a história dessa cidade. E a influência da espiral vai caindo cada vez mais sobre os personagens. E a cada nova arte impactante, o autor vai despertando em nós ainda mais esse sentimento de estranheza através do seu traço carregado de achuras e deformidades. As histórias contadas por Junji Ito abordam temas como obsessão, lado íntimo e obscuro de cada um, e o mundo onírico, onde coisas bizarras estão sempre prestes a acontecer. Muitas vezes a história é narrada por um personagem que conta como algo estranho começou a acontecer com ele mesmo, com algum conhecido ou até com a cidade onde ele vive. O autor se utiliza muito da brincadeira de unir duas ideias como um ponto central da sua história e uni-las como um grande e se, como por exemplo em Uzumaki, onde o autor une a obsessão das pessoas com uma forma geométrica de espiral e resolve ver até onde essa mistura pode nos levar. Ou como no conto Mortos de Amor, onde insegurança e a obsessão por um amor não correspondido levam a situações com consequências extremas. Os contos de Junji Ito nem sempre possuem um final grandioso, eles funcionam mais como um recorte de algo maior, ou muitas vezes como um trecho obscuro da história de alguém. Mas o grande triunfo do autor é ser o mestre da virada de páginas. Lendo suas histórias, por diversas vezes você será pego de surpresa ao virar a página e dar de cara com uma imagem grotesca. Uma das principais características da arte que Junji Ito produz é a descaracterização do belo, que se transforma em grotesco, através da exaltação de características físicas das personagens, que são deformadas, exageradas e trazem em si a materialização do exagero, da obsessão e da loucura. Ito utiliza muitas achuras para dar forma e volume a seus personagens. Seus traços simulam o movimento, e ele explora bem os cenários que envolvem os personagens. E através deles, sua narrativa ganha mais camadas com o poder de transmitir sensações. Tendo lido toda a obra de Junji Ito já publicada no Brasil até o momento, pude notar a evolução que o autor teve ao longo dos anos. Nos primeiros contos de Morada do Desertor, que possui alguns dos seus primeiros trabalhos, é possível notar o uso de traços mais simples, menor riqueza de detalhes, ausência de cenários, mais uso do preenchimento na cor preta. Mas nos contos a seguir, ele já começa a utilizar mais a retícula, preencher mais os cenários e detalhar um pouco mais os desenhos e utilizar traços de maior precisão. Assim como em Morada do Desertor, em Tomie Volume 1, também é possível ver uma simplicidade maior e maior uso de espaços em branco e contraste com o preto puro. Por serem as primeiras obras do autor, os contos de Tomie também passam por uma evolução bem perceptível. No segundo volume de Tomie, já é possível notar espaços muito mais bem preenchidos em relação a cenários. Estes que inclusive transmitem uma boa sensação de profundidade. Aqui, Junji Ito faz mais uso de retícula e equilibra bem os tons de preto e cinza. Suas artes possuem muitas camadas de detalhes. Já em Censor, o autor faz maior uso de retículas para transmitir textura e camadas aos desenhos das personagens e cenários, e utiliza com muito menos frequência as rachuras. Em Zona Fantasma, os contos possuem as mesmas características técnicas que foram utilizadas em Censor, porém este mangá foi inteiramente produzido de forma digital, então o uso de retículas é ainda maior e mais bem aproveitado nesse volume.
Junji Ito é um autor de mangás majoritariamente de terror, mas que também já produziu algumas obras no gênero de comédia, e que ao longo dos anos teve uma evolução que consolidou ainda mais as características e seu estilo que marcaram a cultura pop, não só no Japão, mas no mundo todo, sendo capaz de estourar a bolha do gênero de terror, de virar referência para diversas outras artes por aí. Então, que o cara é muito bom, você já sabe, né? Só sei que eu virei fã. E se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar um like para ajudar o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito para acompanhar novos vídeos como esse. E se você quiser compartilhar com alguém que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, ficarei muito feliz. Então muito obrigado por assistir e até a próxima.